Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. E, de fato, é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, lemos a Tua palavra. Ela é suficiente, Pai. Mas nós queremos, ó Pai, que nesse momento, o Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que essa palavra se torne viva no coração da Tua igreja nessa noite, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa fazer de mim um instrumento nas Tuas mãos, para transmitir com fidelidade a palavra do Senhor, para que a Tua palavra prospere na vida de cada um e na vida da igreja, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje pela manhã, primeiro domingo do ano, o reverendo Jefferson pregou um sermão baseado em Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. Sermão digno de ser ouvido. Se você não ouviu, pode olhar lá no como é que chama? No YouTube, né? No canal da igreja, canal que eu queria falar. Mostrando realmente a necessidade de cada crente viver aquilo que ele professa, que ele mostra através da sua vida, da sua obra, do seu comportamento, a sua fé, para que a sua fé não fique uma coisa teórica, de boca para fora. E Tiago diz na sua palavra que a fé sem obras é morta. Foi uma exortação da palavra de Deus, né, visto que muitos, naquele tempo e nos nossos dias, professam uma fé que não vivem, enganando a si mesmos e correndo grande perigo de serem desclassificados diante de Deus.
O texto de hoje é a segunda carta que o apóstolo Paulo dirige à igreja de Tessalônica. Em Atos, capítulo 17, verso 1 ao verso 9, relata o nascimento dessa igreja durante a segunda viagem missionária de Paulo. E a igreja nasceu no meio de muita perseguição, de muita tribulação. Paulo e seus companheiros foram acusados de estarem virando o mundo de cabeça para baixo com a sua pregação do evangelho, estavam tumultuando o Império Romano. E eles tiveram então que sair correndo daquela cidade, escondidos, para não serem mortos. E eles foram logo para Bereia, uma cidade próxima, e ali, mesmo diante de tudo o que haviam sofrido, eles continuaram pregando o evangelho. E mesmo diante de todas aquelas dificuldades, irmão, de toda aquela perseguição, essa igreja cresceu, essa igreja prosperou. E na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para eles, diz que essa igreja havia se tornado um modelo para todas as igrejas daquela região. 1 Tessalonicenses 1,7 diz isso. E Paulo mostra um carinho muito grande por aquela igreja. Mesmo tendo passado tão rapidamente ali, aquela igreja marcou a sua vida. E ele então escreveu a primeira carta com muito carinho, com muito amor, e escreve essa segunda para corrigir algumas coisas que estavam acontecendo, algumas doutrinas erradas, algum comportamento que estavam ali acontecendo, especialmente a respeito da volta de Jesus. E ele então inicia a sua carta, versos 3 e 4, que nós lemos, dando graças a Deus pelo testemunho dos tessalonicenses. Ele diz que ele, Silas e Timóteo, se sentiam quase que obrigados a dar graças a Deus pela vida deles, pois isso era um reconhecimento justo da maneira como eles estavam vivendo a sua fé. E a razão ele diz aí, porque a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando. Por esta razão, então, Paulo elogia aquela igreja. Paulo dá graças a Deus por aqueles irmãos. E ele ainda ficou tão empolgado com a situação daquela igreja, com o seu crescimento, que Paulo contraria até mesmo o seu próprio comportamento, o seu próprio ensino, dizendo que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, no versículo 4. Nós nos gloriamos, ou seja, eu estou contando o testemunho de vocês em todas as igrejas por onde eu vou. E a esta fé que crescia e este amor mútuo que se desenvolvia, Paulo acrescenta aí no versículo 4 a constância, a firmeza com que eles suportavam as perseguições, as tribulações. Então ele diz aí, tendo em vista a vossa constância em todas as vossas perseguições e nas tribulações que vocês estão sofrendo. E nesse primeiro domingo de 2021, depois de um ano atribulado, eu quero aplicar esta palavra de Paulo, dirigida aos Tessalonicenses, à primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Eu quero dizer que eu louvo a Deus por poder iniciar esse ano com vida, com saúde, com fé, com disposição, para podermos continuar a nossa caminhada para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para conquistar aquilo para o que também nós fomos conquistados por Cristo Jesus. E para isso nós precisamos nos esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que diante de nós o Senhor colocar nesse novo ano.
Esse é o desafio que eu faço a cada um de vocês, a cada um de nós, a cada membro desta igreja, para que nós possamos realmente ter um sentimento de gratidão a Deus. Deus nos preservou, estamos aqui vivos, estamos aqui com saúde, e precisamos prosseguir para o alvo. Não podemos deixar que nada nos detenha, nada, nem homem, nem principado, nem potestade, poderá impedir que nós caminhemos para o alvo, para o prêmio que Deus tem para aqueles que o amam. Eu louvo a Deus, porque no meio de toda essa pandemia, de fato Ele preservou a minha vida, a sua vida, dos nossos familiares, irmãos, irmãs, queridos da igreja. E nenhum de nós, membro da primeira igreja, perdeu a sua vida para esse vírus. Glória a Deus por isso. Nós devemos louvar a Deus, e eu louvo a Deus por aqueles que mantiveram viva a primeira igreja nesse tempo de pandemia. Aqueles que temeram muito mais a Deus do que ao vírus. Aqueles que não se deixaram dominar pelos enganos do maligno, tão abundantes nos nossos dias que a gente perde o rumo se for ouvir tudo que falam por aí. Mas mantiveram seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu louvo a Deus por esses irmãos e irmãs que mantiveram essa igreja aberta, viva, transmitindo o seu culto para tantos lugares deste mundo. Louvo a Deus por aqueles que de fato obedeceram acima de tudo a Deus e não deixaram de se congregar, participando ativamente dos cultos no templo, dentro do possível, dentro das normas. E muitos também que participaram pela internet. Especialmente eu louvo a Deus pela vida dos pastores, dos evangelistas, dos músicos, do presbítero Abraão, que hoje não está aqui, mas que não faltou a nenhum culto. Esteve aqui à frente, dirigindo todos os cultos. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos jovens, que se mantiveram firmes, ativos, assumiram com grande amor e garra a parte técnica da transmissão via internet. E nós temos hoje uma transmissão de altíssima qualidade. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos diáconos, que não temeram de ficar ali na porta recebendo cada um dos irmãos e irmãs com todos os protocolos necessários para manter a sanidade e o ambiente sadio na igreja. Demonstraram pelas suas obras a fé que têm, confiando em Deus, que Deus os estava guardando nisso tudo. E louvo a Deus, por todos aqueles que se envolveram de fato com as atividades da igreja, que não deixaram de participar. Eu me lembro aqui do Moisés e da Patrícia, cuidado que tiveram com os pré-adolescentes, vendo que tinham alguns no culto, eles começaram uma classe com eles e instruíram, ensinaram a palavra, fizeram aqui uma apresentação no dia de Natal. Alguém que entendeu o chamado de Deus e se dispôs, eis-me aqui. Quantos motivos de render graças, irmãos. Eu rendo graças a Deus, como o apóstolo fazia aqui com aquela igreja de Tessalônica, pelos irmãos e irmãs, que dentro das circunstâncias e das limitações, se esforçaram e se fizeram presentes nos cultos do templo, mesmo diante das ameaças da pandemia. Porque demonstraram dessa maneira a sua fé,
e que a adoração a Deus, a adoração comunitária, junto com irmãos e irmãs, é de fato prioridade nas suas vidas. Independente das circunstâncias, das limitações, das imposições, seguindo o exemplo de irmãos do passado, que muitas vezes alguns deles perderam a vida porque não deixaram de se congregar, porque para eles adorar a Deus estava acima de qualquer coisa. São belos exemplos de fé, são belos exemplos de amor da nossa igreja. E como diz o apóstolo Paulo, nós nos gloriamos pela vida da igreja, desses irmãos e irmãs que mantiveram essa igreja viva, testemunhando durante todo esse tempo de trevas espirituais. E apesar de todas as limitações, de todo o distanciamento exigido, nós vemos que a fé desses irmãos tem crescido, que a unidade e o amor mútuo tem crescido, apesar da distância que nós somos obrigados a manter uns dos outros. Mas tem sido maravilhoso ver o amor de Deus e a obra de Deus. Eu rendo graças a Deus, irmãos, pelo grande número de pessoas que têm sido alcançadas pelas nossas transmissões via internet, e por aqueles que, mesmo não sendo membros da igreja, têm vindo aos cultos com fidelidade e que têm manifestado o desejo de se tornarem membros da igreja. A nossa classe de módulo 1 vai se iniciar no próximo domingo, 9 horas da manhã, para aqueles que querem se tornar membros da primeira igreja, ou pelo menos conhecer a igreja, sem obrigação de se tornar membro, mas conhecer as doutrinas, conhecer o sistema de governo. Essa classe vai começar a funcionar do domingo que vem. E nós já temos mais de 50 pré-inscritos para fazer essa classe, irmãos. Veja o mover de Deus, quando alguns estão se distanciando, Deus está trazendo povo para a sua igreja. Eu louvo a Deus, irmãos, pela firmeza, pela paciência com que a primeira igreja tem enfrentado as tribulações deste tempo, as aflições destes dias. E a paciência não é apenas uma passiva aceitação de certas condições de vida. Isaías 53, que nos fala do servo sofredor, mostra que a paciência é a força sacrificial que transforma o mal. Por isso nós estamos pacientes diante disso tudo. Porque a paciência tem em si mesma, além da firmeza, a qualidade da expectativa. Está sempre esperando que algo aconteça, esperando por alguém que venha ajudar. Por isso nós esperamos e perseveramos. E a palavra aí, a constância da nossa fé. Porque a nossa esperança está em Cristo e no poder da sua ressurreição. E por isso nós nos voltamos para a Escritura, que diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Romanos 15, 4 e 5. Romanos 15, versículo 13 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia. E não no poder de uma vacina. Esta é importante, mas não é ela que salva a nossa vida. Porque a vida de um cristão está nas mãos de Deus, que o protege, que o guarda.
e que o conduz em vitória até o dia final. Nós acabamos de celebrar o nascimento do Emanuel, o Deus conosco, aquele que disse que estaria conosco todos os dias. E você pode ter certeza que Ele esteve com você durante cada dia, cada segundo desse ano que passou e desse ano que se inicia. Como temer? Confiar em quem? Essa é a segurança que nós temos. Deus conosco. Deus conosco. Haja o que houver. O mundo pode ser uma catástrofe, mas nós estamos seguros nas mãos do nosso Deus. Na primeira carta, Paulo exortou os Tessalonicenses a darem graças por tudo, porque essa é a vontade de Deus para seus filhos. Dar graças não pela pandemia, não pela doença, não pela enfermidade, mas pela certeza de que no meio de tudo isso que está acontecendo, Deus está conosco. Jesus não nos abandonou, não nos deixou ao léu. Eu sei que você crê nisso, não é por isso que você está aqui. O versículo 5 do texto que nós lemos, Paulo alerta aos Tessalonicenses de que aquilo que está acontecendo com eles, a constância, a firmeza, a fé, o amor, não é mérito deles. Mas o crescimento na fé, o aumento do amor fraterno, a firmeza no meio da tribulação, são provas do amor de Deus por aqueles irmãos, que com seu poder capacitou aquela igreja a vencer aquela tribulação. E nós podemos dizer que isso é a mesma coisa. Que o Senhor é que tem nos guardado e protegido e trazido até aqui. E diz o texto para que sejamos considerados dignos do reino de Deus. Que coisa maravilhosa, extraordinária. É por esse reino, irmãos, que nós perseveramos. É por esse reino que nós lutamos pela nossa fé, pela nossa esperança, que nós nos mantemos firmes e não fugimos da luta contra o mal. Porque isso é prova da nossa eleição, diz o texto. O justo juízo de Deus é a prova de que nós somos eleitos. Por isso nós podemos dizer, irmãos, como salmista, Salmo 27, 1, Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? No versículo 7 do texto que nós lemos, Paulo mostra que tanto ele, como os Tessalonicenses e como nós iremos encontrar alívio das tribulações, apenas na volta gloriosa de Jesus. Assim como os injustos irão encontrar o justo juiz. Então não pense que as tribulações, as lutas vão acabar nesse 2021. Vão continuar. E quem sabe vão se tornar piores. Porque o alívio da igreja vem quando o Senhor Jesus vier com seu poder e glória. É isso que nós esperamos e aguardamos. Não que Jesus venha nos tirar de algum tipo de confusão ou de problema, mas que Ele, na sua volta gloriosa, nós estaremos junto com Ele. E os versículos 10 e 11, irmãos, trazem uma revelação estonteante. Paulo afirma que Jesus virá para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos aqueles que creram. Já pensou nisso? Na volta de Jesus, Jesus vai ser glorificado na sua vida. Jesus vai ser admirado na sua vida, na minha vida. Irmãos, algo extraordinário que não depende da gente, mas do amor de Deus por nós.
Em Romanos 8, verso 18, o apóstolo Paulo diz: porque para mim, eu tenho por certo, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. Cristo glorificado em nós. Todas as tribulações e angústias que passamos por aqui, por amor a Jesus, valerão a pena, irmãos. E que essa constância e essa fé que Paulo elogia nos Tessalonicenses, sejam também sejam também nossas nesses dias sombrios que vivemos. Continuemos obedientes, adorando, celebrando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, Emmanuel, Deus conosco. E o Senhor diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Mas por outro lado, irmãos, por outro lado, vendo tudo isso que Deus tem feito em nós, eu tenho me entristecido muito, me lamentado diante de Deus e chorado, por ver tantos irmãos e irmãs, membros da primeira igreja, que se afastaram da comunhão fraterna, com medo de um vírus, que se afastaram dos cultos, a essência do cristianismo, deixam de vir num culto porque podem pegar um vírus, que se afastaram da mesa da comunhão. Como alguém faz isso, sendo um cristão? A mesa da comunhão, onde nós somos alimentados. Como alguém pode passar meses e meses e anos sem chegar na mesa e dizer que é um cristão? É isso. Onde está essa fé? As obras que provam a fé. Outros irmãos que passam e não contribuem com um tostão para a vida da igreja. Acha que essa luz, esse ar-condicionado, esses instrumentos aqui caíram do céu. Que isso? Que fé é essa? Que amor ao reino é esse? Vivem pendurados em alguém que está fazendo isso com fidelidade. E glória a Deus por isso. Mas esse é um privilégio para toda a igreja. E que muitos desprezam. Irmãos, é triste ver pessoas que dizem crer num Deus soberano, mas colocam a sua esperança em vacinas, que o mundo está louco, vacinas que não são confiáveis, que vale 80%, 70%, quer dizer, se você tomar, você vai ficar descoberto do mesmo jeito. Estou dizendo para não tomar não, mas como confiar nisso? E não em Deus. Essas coisas não nos dão segurança de vida nenhuma. E às vezes nós deixamos de confiar nos Deus soberano, que tem a nossa vida nas suas mãos. Irmãos, que tragédia! Que fé é esta? E eu respondo como a palavra de manhã, é uma fé sem obras, vazia. Nós estamos envolvidos no meio de uma grande guerra espiritual, que vai ficar pior. Acorda para isso. Jesus foi muito claro no início do seu sermão profético, quando ele disse: vede que ninguém vos engane. E quantos irmãos e irmãs têm sido enganados nestes dias, preferindo ouvir o mundo do que ouvir a palavra do Senhor, colocando a sua confiança
naquilo que o mundo oferece e não no Deus soberano. Se o militar se recusar a ir para a linha de frente de uma guerra, por medo de levar um tiro, eu vou lá não, eu posso levar um tiro. O que vai acontecer com ele? Mas muitos membros da igreja cantam: Jesus é o meu general, mas têm fugido das suas responsabilidades dentro do corpo de Cristo, da igreja, por medo da possibilidade de se contrair um vírus que pode matar ou não. Triste, irmãos. Que fé é esta? Fé sem obras. Aqueles que são líderes devem assumir as suas posições de liderança, para as quais foram escolhidos, eleitos pela igreja muitas vezes, e não se esconder com medo de alguma coisa. Eu estou com 71 anos, não parece, né? Sou do grupo de risco, esse aqui também. Ele não tem 70, parece, né? Mas é do grupo de risco. Está meio gordinho. Tem problema de pulmão, como é que chama? Bronquite, asma. Está com a diabetezinha aí. Tudo risco. Pedro Felipe não, Pedro Felipe está joia. E todos aqui, esse tempo todo aqui à frente. Por quê? Porque são pastores? Porque recebem da igreja? Não, porque temos consciência do nosso chamado, que Deus nos chamou para pregar o Evangelho em todas as circunstâncias. Pandemia, sem pandemia, perseguição, sem perseguição, com autorização ou sem autorização, nós temos uma missão a cumprir, que é anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e que nele há salvação, e somente nele. Por isso nós não arredamos pé daqui. Não é porque somos melhores do que os outros. Corremos tantos riscos, estamos sujeitos a sermos infectados, como qualquer ser humano. Não temos uma proteção especial. O irmão Roberto está aí viajando, está lá hoje em Rio Pomba, ministrando a ceia naquela congregação. São obras de fé. Precisamos alertar, irmãos, que essa pandemia é apenas o começo, o princípio das dores. Como Jesus nos alertou. E se você tem negado com as suas atitudes e seu comportamento, aquilo que você expressa com a sua boca, o que será quando a perseguição se tornar muito pior? E não duvide, ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. E se você conhece a Bíblia, você sabe muito bem o que virá sobre a igreja. E se você tem dúvida, acaba de ler essa carta. Leia os capítulos seguintes, você vai ver o que o apóstolo Paulo estará dizendo. Precisamos lembrar para muita gente que a Covid, ela só pode matar o corpo, mas não a alma. Mas o Jesus disse que nós devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Esse sim devemos temer, Deus. Temer e tremer diante dele. E não aquilo que pode tirar a nossa vida. E se a nossa esperança está no céu, se partir e estar com Cristo é melhor, por quê? Esse medo desesperado.
Por isso eu exorto a você, que às vezes está procedendo dessa maneira, tem se omitido e se escondido e fugido, mas que você possa aproveitar esse início de ano para se arrepender e se voltar para Deus, porque é rico em perdoar, é cheio de misericórdia, e você pode ter um ano diferente nesse novo ano que se inicia. E eu não tenho dúvidas, irmãos, diante de tudo que está aí, que virá, que Jesus está purificando a sua igreja. Jesus está purificando a sua igreja, para apresentá-la a Deus como sua noiva, sem defeito, sem mácula. Não se esqueça disso, cuidado. Pode parecer palavras muito duras, irmãos, mas eu me coloco aqui como um profeta de Deus, que quer o seu bem, que está alertando você para coisa muito mais séria do que uma simples pandemia, que é a vida eterna, que é a morte eterna. Muitas vezes a palavra do profeta parece dura, mas são palavras de amor. Quando Jesus discursou, e alguns disseram, dura esse discurso, não dá para ficar aqui não. E Jesus olhou, só tinha os discípulos, e falou, e vocês, não vão embora não? Pedro falou, para onde iremos, Senhor? Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Jesus. E eu quero deixar aqui bem claro, porque não haja dúvida. Eu não estou dizendo que a gente deve abandonar os cuidados, os protocolos sanitários, e nem que devemos desrespeitar as leis. A nossa igreja tem observado com todo cuidado todos os critérios exigidos. Eu afirmo que o templo, esse templo é um dos lugares mais seguros que você pode ter. Porque tudo que está sendo feito aqui está sendo obedecido. Alguém pode pegar? Pode. Ninguém sabe de onde vem. Mas se a pessoa vai ao mercado comprar alimento para o seu corpo, mas não pode vir à igreja para se alimentar espiritualmente, alimentar a sua alma, que fé é essa? O corpo é mais importante? Pode ir ao trabalho, pode ir a tantos lugares, viajar, mas o templo lá é perigoso. Adorar a Deus, para quê? Eu assisto pela internet. Eu já disse, não existe culto pela internet. Você está vendo, assistindo um culto, mas você não está participando. Não é substituto. Pode ser uma maneira da gente ser instruído, aprender, mas não é substituto para o culto. E quando eu disse de se comprar alimento para o corpo e não para a alma, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é vida. Paulo encerra esse capítulo nos versículos 11 e 12, dizendo, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tempo de Jesus ser glorificado na nossa vida. Que assim seja a sua vida nesse 2021, meu irmão. Tendo pandemia ou não,
que independentemente de todas as circunstâncias que nós possamos viver nesse novo ano, nós possamos ouvir o que diz a palavra de Deus em Romanos 14, 7 a 9, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia. Você crê nisso? Você vive isso? Amém? Glória a Deus. Que 2021, irmão, seja um ano muito feliz e abençoado para todos aqueles que amam o Senhor Jesus, que amam a sua igreja, o seu corpo, e que continuamente estão clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, e que vivamos assim, que o desafio da palavra possa nos levar ao arrependimento e à fé em Jesus. Convido a orarmos, convido você a orar. Se você está em casa, quiser orar também, uma oração de arrependimento, uma oração de consagração, pedindo perdão a Deus, se nós de alguma maneira entristecemos o Espírito dele neste ano que passou, e pedimos que ele realmente cuide de nós. Coloque a sua vida no altar do Senhor, coloque a sua vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, que te ama e quer o seu melhor. Ore a Deus.